Olá, sou Ana Carolina, advogada da área Civil e Resolução de Conflitos da Inocente Advogados. Começa agora Inocente Podcast. Podcast da Inocente Advogados. Hoje nós vamos falar sobre o novo Índice de Variação de Aluguéis Residenciais, o IVAR, da Fundação Getúlio Vargas. O IVAR foi desenvolvido pelo Instituto Brasileiro de Economia da FGV para medir a evolução mensal dos valores de aluguéis residenciais do mercado de imóveis do Brasil. Como se sabe, nos últimos anos, o índice mais utilizado para esses tipos de contratos dispararam e acumularam uma variação histórica, como no caso do IGPM, também da FGV. O IGPM considera em sua base as variações de preços em diversos setores da economia, ou seja, o IGPM é, na verdade, o resultado da média aritmética ponderada entre a inflação do produtor, a inflação ao consumidor e a inflação da construção civil. A considerável alta nesse índice, associada à considerável alta da inflação, levou a FGV a estudar a criação de um novo índice, aplicável exclusivamente aos contratos de locação e que refletissem, de fato, a realidade desse setor imobiliário. Quando o índice é previsto em contratos, somente poderá ser modificado pela livre manifestação de vontade das partes, ou seja, quando as partes transigirem e chegarem a termo ou por decisão judicial, desde que seja evidenciado desequilíbrio contratual, que pode ser caracterizado pela onerosidade excessiva, com extrema vantagem para uma ou outra parte, bem como pela desproporção entre as prestações. Com a alta do IGPM, até então o índice mais utilizado nos contratos de locação, diversas ações judiciais foram propostas no intuito de substituir o referido índice por outro que fosse mais benéfico aos locatários, especialmente diante do período de crise econômica passado em razão da pandemia do Covid-19. Várias dessas ações foram julgadas procedentes para autorizar a substituição do IGPM pelo IPCA, e restou reconhecida a desproporção no aumento do locatício. Outras tantas, no entanto, foram julgadas improcedentes. Nesses casos, os juízes entenderam que as relações deveriam ser resolvidas entre os particulares. O que se observa das decisões aqui mencionadas é que o judiciário buscava privilegiar a negociação e a conciliação entre as partes. Enfim, fato é que na tentativa de unificar o entendimento, a FGV criou o IVAR, cuja aplicação é restrita aos contratos de locação residenciais. O IVAR, como dito, nasceu com o intuito de avaliar e refletir a realidade dos contratos e mensurar mensalmente a evolução dos valores dos aluguéis residenciais. O IVAR capta os preços diretamente dos contratos de aluguel, o que reflete melhor o cenário da oferta e demanda do mercado de locação residencial. Por enquanto, os locais pesquisados são as capitais: Belo Horizonte, Porto Alegre, Rio de Janeiro e São Paulo. Por fim, é importante verificar que, assim como ocorre em qualquer outro índice ou cláusula contratual, há necessidade de previsão expressa no contrato, por livre manifestação de vontade das partes. Ou seja, mesmo que nesse momento as partes queiram fazer essa alteração, há necessidade de negociação. Esse foi mais um episódio do Inocente Podcast. Em breve, voltaremos com outras novidades. Você acompanhou Inocente Podcast, o podcast da Inocente Advogados.